paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos falando sobre Jesus e a sua obra, que compreende os capítulos 15, 16 e 17. Nós acabamos de ver a confissão de Pedro em dizer que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus começa a explicar agora o que vai acontecer lá em Jerusalém. O sacrifício supremo e a salvação, a ressurreição e a vinda, a instalação do reino de Deus. Pois bem, e essa transfiguração, em verdade, ela acontece logo em seguida. Logo em seguida. Quando Jesus diz lá no verso anterior que alguns que estavam ali iriam ver a Jesus em toda a sua glória, talvez ele estivesse também falando aqui da transfiguração. Por quê? Porque só 3 deles viram Jesus em toda a sua glória, daquela maneira um pouco mais limitada, porque ele não havia morrido ainda, ele não havia ressuscitado ainda, mas eles já tinham visto. Quem viu? Pedro, Tiago e João. Então, isso acontece 6 dias depois dele estar em Cesareia de Filipe. Então, ele sai de Cesareia de Filipe e ele vai a um monte. E ali acontece uma transfiguração. O monte, dizem alguns, que pode ser o Hermon. O grande Hermon, ele fica muito próximo de Cesareia de Filipe. Mas a tradição diz que isto aconteceu neste monte que está aqui, nesta fotografia aqui. Este é o Monte Tabor, conhecido como o Monte da Transfiguração. O que é essa transfiguração? Jesus aparece em glória. O seu rosto brilha como se fosse o sol, suas vestes se tornam brancas como a luz e ele vai então encontrar com Moisés e Elias. Quem é Moisés e quem é Elias? Moisés é o grande legislador. Ele está representando aqui os crentes mortos. Quem é Elias? Elias é o primeiro grande profeta de Israel. Elias não experimentou a morte, ele foi arrebatado aos céus. Se o amado lembra disso, essa história está contada em Reis. E aqui Elias também está representando os crentes, mas agora os crentes vivos. Estes crentes que estarão vivos quando Jesus voltar na parousia, que é a segunda vinda. Parousia é o nome que se dá à segunda vinda. Então eu tenho aqui Moisés, legislação, crente morto. Elias, profeta, crente vivo, que será arrebatado. Aqui está, portanto, a lei e os profetas. Lei e profeta é o Velho Testamento. Todo o Velho Testamento, Moisés e Elias como profeta, está apontando para o Messias. É por isso que Moisés e Elias aparecem nesta transfiguração. Pedro, né? Vocês imaginam que Pedro era aquela pessoa que ele agia e às vezes ele age sem pensar um pouco. E ele sugere fazer tendas. Pedro já tinha visto tanta coisa, mas ele ainda não estava entendendo nada. E quando ele começa a falar de fazer tenda, uma nuvem luminosa os envolve. E essa nuvem envolve como no tempo de Moisés, quando ele está
ele está inaugurando o tabernáculo, que é aquela nuvem que é a Shekinah de Deus. Essa nuvem é a Shekinah de Deus. O que é a Shekinah de Deus? Shekinah de Deus é a presença de Deus. Então, assim como lá no tempo de Moisés, assim como quando Salomão inaugura o templo, que a nuvem do Senhor vem ali, a Shekinah de Deus vem ali, a mesma coisa acontece aqui. Uma nuvem os envolve. E junto com essa nuvem, uma voz vinda dos céus, confirmando: escute o que o meu filho amado fala. Ou seja, para de falar enquanto Jesus está presente e está falando. Presta atenção no Senhor. Não fica falando coisa que é imprópria para o momento. Isso não era momento de fazer tenda, isso era momento de entender espiritualmente tudo aquilo que estava acontecendo. É impróprio para o momento. Tá? Então, essa voz fala, e aí eles vão sentir um medo, um terror intenso, imenso, e eles caem, né, com a face em terra. Jesus, então, os toca e diga: não temas. Quando eles se levantam com o toque de Jesus, eles percebem que Moisés e Elias já tinham ido embora. Os dois já tinham ido. E aí ele pergunta, né? O Pedro sempre pergunta, eles perguntam: como assim? Já que eles viram Elias, né? Eles perguntam sobre uma profecia de Malaquias. Em Malaquias 4, 5 e 6, diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor, amados, é a inauguração do juízo, a inauguração aqui do novo reino. Quem é do Senhor, subirá com ele. Quem não é do Senhor, não é do Senhor. Vai ser julgado e vai ser mandado para o inferno. E Elias, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, eles perguntam: o que quer dizer isso tudo? E Jesus explica: ora, é preciso que Elias venha sim, mas Elias já veio. Quem era Elias? Eles entenderam que quem veio era, em verdade, João Batista, que veio preparar aquela voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Filho, para a salvação, para Jesus. Ora, eles descem, então, do monte, e aos pés do monte estão os outros 9 discípulos. E neste meio tempo, o pai de uma criança veio falar com os discípulos, pedindo para que os discípulos curassem o seu filho, um rapaz que era epilético. E os outros 9 discípulos não conseguiram. Por que 9? Porque os 3 estavam com Pedro, Tiago e João, estavam com Jesus no monte. Enquanto isso, os outros 9 discípulos não conseguiram curar o rapaz epilético. Jesus repreende porque era uma geração incrédula e perversa. Mas os discípulos não tinham atingido uma maturidade que Jesus imaginava que eles já deviam ter. Eles já deviam ter essa maturidade, uma fé suficiente para. Mas lembrem-se que na passagem diz que os fariseus estavam ali. E os fariseus estavam zombando dos discípulos do Senhor. A cura não era possível. Não era possível porque não tinha fé suficiente. E aí Jesus os repreende, cura o menino e entrega o menino curado ao pai. E aí Jesus aproveita a situação para propor mais uma parábola sobre a fé. Eles estavam aos pés do monte. E ele disse o seguinte, que se a fé que eles tinham fosse do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes. Aqui eu tô colocando uma fotografia de uma pessoa segurando, olha que pequenininho, segurando
um grão de mostarda, isso era uma semente. Nós já vimos que numa outra parábola Jesus usa o grão, né, a semente da mostarda, para dizer que o reino era como a semente da mostarda, que era pequenininha, mas que iria se desenvolver num arbusto de 2, 3 metros de tamanho. Aqui ele está dizendo que aquela mostardinha, aquele grãozinho, se a fé fosse daquele tamanho, né, a menor das sementes, eles seriam capazes de dizer para aquele monte, que eles estavam ao pé do monte, que aquele monte se movesse dali e fosse lançado fora. E eles conseguiriam. Ou seja, qual tal o poder da fé? Se ela fosse pequenininha desta forma, seria capaz de fazer uma obra maravilhosa. Então, esta é a parábola sobre a fé. Mas ele fala sobre jejum, porque castas só sai com jejum e oração. Isso, na verdade, foi uma amenizada, né? Porque os discípulos estavam sem fé mesmo. Então ele fala isso, né? O Mateus, ele escreve isso, que é para não ficar tão feio para os discípulos. Mas em verdade faltou fé. Tanto faltou fé que Jesus fala da parábola do grão de mostarda. Jesus então volta a falar da sua paixão. Ele estava preparando os discípulos para aquilo que viria, para que eles pudessem suportar o que viria. Então ele sai dali e ele diz que quando ele fosse para a Judéia, quando ele fosse para Jerusalém, Jesus seria morto, mas ele ressurgiria, ele iria ressuscitar ao terceiro dia. O pessoal não ouviu nada. Amado, ele diz assim: eu vou ter que sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Bom, desta frase o que eles ouviram? Que ele iria morrer. Tá, mas e a parte que ele iria ressuscitar? Bom, essa parte eles não ouviram. Eles ainda não estavam entendendo nada do que haveria de acontecer. Lembrem-se que ao sair, né, dali, nós estamos nos domínios de Herodes Antipas, tá? Que era terrível. Antes de ir para... Então ele está saindo da Galileia, o ministério dele da Galileia está terminando, e antes dele ir para a Judéia, antes dele ir para Jerusalém, ele passa uma última vez em Cafarnaum. É a última vez que ele vai passar em Cafarnaum, que era o centro, era onde eles moravam, era onde estava a casa de Pedro, era onde Jesus exercia o seu ministério. Ele sempre voltava para lá. E aí, neste momento, os cobradores de impostos acabam encontrando Pedro e cobram de Pedro: olha, Pedro, Jesus não paga o imposto do templo. Né? Que imposto do templo é este? Em Êxodo, nós temos que Moisés determinou para o pagamento das custas da manutenção do templo, que era muito caro, tinha que ter sacrifícios de animais, tinha que ter manutenção de todas as pessoas, enfim, eles precisavam pagar um imposto. Todo judeu, Jesus era um judeu, e, portanto, ele estava submisso às leis judaicas, isto é, ele precisava pagar o imposto do templo, que era para sua manutenção. O pagamento era de meio shekel. A moeda deles ali, o shekel, meio shekel, conforme Êxodo mandava. Esse imposto também era chamado de dupla dracma. Um dracma era o salário por um dia de trabalho. Portanto, o imposto do templo para todo judeu era de meio shekel, ou seja, 2 dracmas, que está aqui do ladinho. Esta figura é a moeda daquela época. 2 dracmas ou meio shekel significava o salário de um trabalhador.
por 2 dias. 2 dias de trabalho era o que ele recebia, que era a dupla dracma ou meio shekel. E aí, quando Pedro chega em casa, quando ele encontra Jesus, ele não precisa falar nada, porque Jesus já lhe pergunta: então, Pedro, ele já sabia o que Pedro ia lhe dizer, porque os cobradores tinham cobrado isso dele. Então, Pedro, é correto que o Filho de Deus pague imposto ao seu Pai? Ou seja, Jesus, amado, é a encarnação de Deus. É a encarnação do Verbo. Ele encarna, ele é divino. O Pai dele é Deus, Deus Pai. O templo era o local da habitação de Deus. Jesus era maior ou era menor do que o templo? Ora, Jesus era maior do que o templo. O templo é a habitação de Deus. Se bem que naquela época já isso nem acontecia muito por conta de todas as denúncias. Mas de qualquer forma, o templo era o local de habitação. Deus era senhor do templo. Jesus era filho de Deus. Portanto, era senhor também. Era herdeiro de Deus. Então, Jesus propõe essa pergunta. É correto que o Filho de Deus pague imposto ao seu Pai? É correto que o Filho de Deus pague imposto ao templo? É claro que não. A resposta é não, né? Jesus não precisava pagar imposto ao templo, pois ali estava o Filho de Deus, que era maior do que o próprio templo. Para que vai pagar imposto para o templo? Então, Pedro, para não escandalizar, ele diz: Pedro, vamos pagar. Não vamos escandalizar ninguém agora. Então, o que você vai fazer? Você vai pescar. Você vai lançar o anzol. E o primeiro peixe que você pescar, você vai abrir a boca e você vai retirar de dentro da boca uma moeda. Esta moeda que está aqui embaixo representada, ela está gasta, que até nem aparece tanto, né? Esta moeda, ela se chama estáter. E o estáter vale 4 dracmas. 4 dracmas é igual ao valor que um trabalhador recebe por 4 dias. É igual a 1 shekel. Ora, se o imposto era meio shekel, significa que esta moeda aqui, este estáter, daria para pagar 2 impostos. Então ele diz: vai e paga por mim e por ti. Por quê? Porque Jesus estava cumprindo toda a lei, inclusive aquilo que não era necessário cumprir. Amém, amados? Bons estudos.